Nós vamos ler o texto de Gênesis, capítulo de número 1. Um abraço, Vitória Veiga, levita da casa do Senhor. Tudo bom, minha amada? Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Queridos, esse texto de Gênesis, capítulo de número 1, é um texto muito maravilhoso, porque ele expressa para nós revelações extraordinárias da parte de Deus para a nossa vida. Bem verdade que todas as vezes que nós pegamos para estudar acerca de Gênesis, no capítulo de número 1, nós vamos ver aqui a magnitude, a soberania, a grandeza do poder de Deus. Por quê? Porque nós vemos aqui um Deus que antes de tudo ser criado, ele já existia. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, ele é. Ou seja, nós vamos perceber que antes de todas as coisas serem criadas, tudo já estava planejado, tudo já estava preparado, tudo já estava harmonizado na mente e no coração de Deus. Então Deus agora vai trazer a forma, tudo aquilo que estava no seu coração, quando ele vai criar todas as coisas. E aí ele vai partir do princípio. Gênesis, o livro do princípio, ele vai iniciar todas as coisas. E aí a partir daí ele vai começar a criar. Percebe que dentro desse processo da criação, isso é bom a gente entender, é bom ratificar que dentro do processo da criação, Deus não está sozinho. Deus não simplesmente tirou uma ideia da sua cabeça e simplesmente fez. Pelo contrário, está aqui a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Eu estou na introdução, quero que você tenha calma aí. Nós estamos no estudo da palavra e a gente vai bem devagar para a gente poder entrar propriamente no estudo. Então, está aqui dentro da criação o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando ele vai dizer assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. Percebe que o Pai está na criação, o Espírito Santo está na criação, mas ele vai declarar lá na frente, quando ele vai dizer assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós vemos aqui a Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo, se manifestando em conjunto, em unidade, dentro desse processo da criação. Ou seja, a partir do princípio que eles se unem para poder estar criando todas as coisas, esse processo da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo vai fazer com que coisas venham passar a existir, aonde não existia, quando eles começam a se unir, quando eles entram em acordo, quando eles entram em unidade, quando eles trabalham em concordância, percebe que aonde não existia a coisa, vai passar a existir. Então, o processo da criação nada mais é do que a manifestação de uma palavra. Qual é a palavra aqui? Unidade. Percebe que a unidade se manifesta
a partir do princípio que eles se unem, coisas começam a existir. E isso é interessante. Um abraço, missionário Juraci, Deus lhe abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Michael Costa, Deus lhe abençoe, profeta. Benção pura, é uma honra tê-lo aqui. Então, nós vamos perceber que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão entrelaçados dentro desse processo de criação. E a partir do princípio que eles se unem, quando eles se unem, percebe que coisas começam a aparecer aonde não existia. E aqui a gente começa a entender algo interessante, até mesmo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso contexto de igreja. Por que que o diabo tem uma fúria tremenda quando há unidade da igreja? Quando alguém se levanta, quando alguém toma a atitude, o posicionamento de reunir, de juntar, de trazer para perto, né? De trazer quem está longe, quem está afastado, dentro desse processo de unidade, aonde não existia coisas, percebe que na junção, na unidade, coisas vão começar a existir, coisas vão começar a aparecer. E não foi diferente dentro do processo da criação. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo se unem dentro desse processo de unidade, aonde não existia coisas, vai passar a existir. Então isso é muito interessante, porque a maior luta da igreja é viver, caminhar para viver o processo de unidade. Aonde tem unidade, aonde tem concordância, Deus se manifesta, o Espírito Santo se manifesta. Porque se tem uma coisa que Deus trabalha, é no processo da unidade. A Bíblia diz assim, ó, onde estiver 2 ou 3, ó, concordância, unidade, em meu nome, ali eu me farei presente. Lembro-me agora de Paulo e Silas, quando eles estavam aprisionados. Se eles tivessem chateado um com o outro, eu vim parar aqui por causa de você, eu estou nessa prisão porque você foi cismar de pregar a palavra. Não, pelo contrário, quando eles se uniram em um propósito, um começou a louvar, um começou a adorar, um começou a glorificar, dentro desse processo da unidade, o Senhor se manifestou em terremoto ali dentro daquele cárcere, e a Bíblia diz que eles foram libertos, porque essa é a proposta de Deus, te libertar para você libertar a outros. Aleluia! Oh, glória a Jesus. Querido, pega papel e caneta aí, porque vai descendo o rolo aqui, Deus vai falando coisas conosco aqui, vai liberando coisas novas, e é bom você ir anotando aí para pegar, porque existem 3 tipos de revelação. Existe a revelação que Deus te dá para aquela hora, para aquele instante, para aquele momento. Existe a revelação que Deus te dá, mas dias depois que você vai começar a entender. E existe a revelação que Deus te dá simplesmente só para você ficar observando tudo que está acontecendo, para você não ficar como cego em tiroteio, como diz o ditado aí no mundo. Então, você que gosta de palavra, você que gosta de revelação, você que vai recebendo aí a luz, a iluminação do Espírito Santo, um abraço aí, missionária Miriane, dá um abração nessa família maravilhosa, em nome de Jesus. Evangelista Paulo, Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Então, à medida que a unidade se manifesta, percebe que Deus, ele vai criando todas as coisas, ele vai se manifestando através do processo da criação, e ele vai dizer assim, ó, haja luz, e quando ele libera a palavra, olha que coisa maravilhosa, quando ele libera a palavra, a manifestação haja, o Espírito Santo de Deus, o executor da causa, porque nós temos aqui uma separação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço, Milene, Deus lhe abençoe. Nós temos aqui a separação do Pai como o juiz da causa,
Nós temos Jesus como o advogado, como diz o evangelista João. Ele é aquele que intercede por nós, ele é o intercessor das nossas causas. E existe o Espírito Santo, que é o executor da causa. Eu acho lindo dentro desse processo que entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um respeita o seu tempo, o seu posicionamento. Ninguém atrapalha o tempo de ninguém. É interessante a gente entender isso, porque quando você vai ler o Antigo Testamento, você vai ver Deus. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E Deus se apresentou ao homem, e Deus se revelou ao homem. Percebe que é Deus, é o tempo de Deus. A dispensação aqui é a dispensação do Pai. E aí, quando a gente vê Malaquias, né, para Mateus, e ali iniciando os 4 evangelhos, sai a dispensação do Pai e entra a dispensação do Filho. Ou seja, enquanto o Pai estava ali se manifestando, o Espírito Santo e Jesus estavam por trás das câmeras. Eles estavam ali em oculto, né? Estavam escondidos, estavam trabalhando, mas eles estavam escondidos porque era a dispensação do Pai. E aí, quando você vem para os evangelhos, ali você vai perceber que o Pai sai de cena e quem entra é Jesus, é o Filho, é o tempo do Filho. Ele nasce, né? João Batista é aquele que vem preparar o caminho. Ele nasce no ventre de Maria, Maria dá a luz, ele é imergido nas águas. E aí, à medida que a Samela está perguntando como que ela faz para compartilhar. Galera, vai falando aí como é que ela faz para compartilhar aí o vídeo. Eu não sei se é depois que termina, eu não sei como que é. Ensina ela aí, galera. Então, à medida que o Filho se manifesta, percebe que o Pai está por trás das câmeras. Logo após, quando Jesus está se manifestando, lá na frente, a Bíblia vai dizer que ele está com os discípulos e quando ele vai falar acerca desse assunto da sua morte, que é necessário que ele vá para o Pai, percebe que esse assunto acerca da morte de Cristo é um assunto que nem os discípulos compreendiam, porque via ele operar tantos sinais, tantos milagres, operar tantas maravilhas, que não entendia como que aquele que ali estava poderia morrer, se ele andava por cima das águas, se ele fazia o morto ressuscitar, se ele fazia o cego enxergar, o paralítico andar, alimentava uma multidão com 5 pães e 2 peixes, o povo caminhava, ficava com ele durante 3 dias, mudava de cidade para outra para ouvir a sua palavra, porque ouvir Jesus devia ser uma coisa extraordinária, a ponto do povo ficar 2, 3 dias com ele, sem sentir fome. Eu creio que sentia, mas o alimento espiritual que eles estavam recebendo era tão maravilhoso, que eles não lembravam nem de ir para casa, porque imagina ouvir as palavras de Jesus. Quando Jesus está falando, a gente fica a noite toda. É aquela hora que a gente nem sente o culto passar. Quando alguém diz assim, já vai dar bênção apostólica, e a gente fica se perguntando, nossa, estava tão gostoso, estava tão bom, porque quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, quando o Espírito Santo de Deus opera, um abraço Luiz, Ângel, Flávia, Jéssica, Deus abençoe, Fábio, Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Então, quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, quando Jesus ele opera, né, de forma grandiosa, os discípulos não querem sair de perto, porque tamanha é a graça, é a misericórdia, é a graça de poder ouvi-lo. A Bíblia diz que quando a mãe e o pai de Jesus perdem ele, vão juntos procurar, e o texto vai dizer que ele está, sabe aonde? No templo, sentado com os doutores da lei, e eles o ouviam, aleluia, tentando entender da onde vinha tanta sabedoria daquela rapaz, daquela criança. Então,
Ouvir Jesus falar, ouvir Jesus pregar é maravilhoso. E Jesus hoje, ele não está no nosso meio, mas ele usa os seus vasos, ele usa os seus profetas. E quando os seus profetas estão pregando, estão anunciando a palavra de Deus, estão falando no Espírito, pelo Espírito, através do Espírito, a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus fala, há paz no nosso coração. Quando Deus está na casa, testifica pelo Espírito. Então, nós vamos percebendo que dentro desse processo aí, que o Senhor Jesus está conversando com os discípulos, olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo Consolador, ele não pode vir, ele não pode se manifestar. Eu estou ainda na introdução, você precisa ir com calma, vai anotando aí, tá? Então quero que você tenha muita calma. Eu estou falando ainda da dispensação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então dentro desse processo, aonde Jesus, ele está se manifestando, esse assunto acerca da sua morte não era muito bem visto pelos seus discípulos, porque os discípulos não entendiam como que aquele que andava com eles, que operava milagre, fazia tantos sinais, poderia simplesmente morrer, entregar a sua vida, porque ele não morreu, ele se entregou. Essa é a verdade. Não foram os romanos que o mataram, não foram os judeus que o mataram, não. Ele se entregou por amor à nossa vida. Então, querido, Jesus se entregou por todos nós. Um abraço, missionária Sônia, Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Então, à medida que ele está conversando com os discípulos acerca da sua morte, ele queria fazer eles entenderem que era necessário que ele morresse, que ele fosse para o Pai, para que o Espírito Santo de Deus viesse e se manifestasse na vida dos discípulos. Só que eles não entendiam muito bem isso, a ponto de Judas entender que ele era o Salvador. Ele viria com uma força tamanha que destronaria o Império Romano. Era tudo aquilo que eles estavam esperando. Ele acabaria com toda a força, né, com o domínio do Império Romano. Então ele viria como rei verdadeiramente, montado no seu cavalo, né, com o seu exército, com os seus cavaleiros, destronaria o Império Romano e o povo iria levantá-lo, aclamá-lo verdadeiramente como um grande rei. Essa era a visão de Judas. E aí, por sua vez, alguns dos discípulos não entendiam muito bem acerca desse assunto, até que ele se entrega. Eu acho interessante demais, porque andar com Jesus, e isso faz com que essa unidade, essa junção, né, de você poder andar com ele, se parecer como ele. À medida que você se envolve, à medida que você se entrega, você fala como ele, você anda como ele, você se veste como ele, você se comporta como ele, você quer estar nos mesmos lugares aonde ele está, porque andar com Jesus, viver Jesus, gera isso dentro de nós. Ser como ele é, fazer o que ele fez. Então, dentro desse processo de entender quem é Jesus, faz-nos parecer com ele. Isso é muito bom, isso é muito importante para o meio que nós vivemos, chegar num ambiente, chegar num lugar, alguém poder olhar e dizer, eu vejo Deus na sua vida, você está com um brilho diferente, eu sinto o Espírito Santo através de você. Isso é bom, isso é maravilhoso. Então, que nós possamos cada dia mais parecer com ele. Querido, só me dá um ok se está tudo certo, se você está ouvindo bem, o áudio está legal, a imagem está boa, só me dá um ok aí para a gente continuar aqui dentro dessa introdução. Já já a gente vai entrar propriamente no estudo aqui, em nome de Jesus. Então, Jesus, ele conversava muito acerca com os discípulos, que era necessário, ele veio por um tempo, ele se preparou 30 anos, olha que coisa linda, ele se prepara 30 anos para um ministério, amém, obrigado Hélito, obrigado Jô. Ele se prepara 30 anos para exercer o ministério de 3 anos e meio. Olha que coisa linda. Jesus se prepara 30 anos para exercer o ministério de 3 anos e meio.
E às vezes a gente chega agora, já quer, como diz aí no mundo, sentar na janela. Já quer cantar, já quer pregar. Paulo, quando ele verdadeiramente tem um encontro com o Senhor a caminho de Damasco ali, a Bíblia diz que um resplendor de luz vem sobre ele, ele cai por terra, e aí quando ele fica cego durante 3 dias, e logo após isso, valeu, obrigado aí, e logo após isso aí, esse processo passa. A partir daí, dessa conversão genuína, ele espera 14 anos até o seu ministério ser verdadeiramente reconhecido. Atos capítulo de número 13, né? Graças a Deus, que bom, que bom. Atos capítulo de número 13, quando a igreja de Antioquia se inicia, porque naquele tempo Herodes havia dominado a igreja de Jerusalém, onde tinha profeta já não existia mais, onde tinha profecia já não existia mais, Herodes estava no poder, dominando. Então Deus, percebendo que a igreja em Jerusalém havia se corrompido, o que ele vai fazer? Ele vai montar um novo exército em Antioquia. E aí Saulo, quando vai aparecer lá no finalzinho do texto, lá, quando Barnabé, ou seja, manda chamar a Saulo, e ali tem alguns profetas, mestres na igreja de Antioquia, profetas, mestres, Atos capítulo de número 13, deixa eu abrir aqui, e vale a pena a gente ler esse texto, Atos capítulo de número 13, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, Lúcio, Sereneu e Manaém, que foi o Herodes, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha aonde Saulo vai aparecer aqui, ó, na igreja de Antioquia, quando a igreja está se iniciando, porque Deus viu que a igreja de Jerusalém havia se corrompido. Deus levanta um novo exército na igreja de Jerusalém, de Antioquia. Então, isso é importante a gente saber. Então, dentro desse processo, Jesus, ele ensina para os discípulos, ele tenta colocar na cabeça dos discípulos que é necessário que ele vá. E que mais tarde, o Espírito Santo de Deus, ele venha, porque ele só vai vir se ele for. Então os discípulos não entendem muito bem essa história acerca da morte de Jesus. Ele morre, após ao 3º dia, há um questionamento, será que ele vai vir, será que ele não vem? Ele aparece aí aproximadamente umas 7 vezes, ele aparece aos discípulos que estavam reunidos, ele atravessa pela porta, em um corpo glorificado, ele senta com eles, ele come pão, ele come peixe, né? Ele aparece a Tomé, porque não estava ali junto com os 12, e aí ele aparece a Tomé e diz assim, Tomé, toca aqui, ó, nas minhas mãos, né? Vê aí se não tem a marca dos cravos. Então Tomé, que era o incrédulo, quando ele vê verdadeiramente, ele precisava ver, para que ele pudesse verdadeiramente pregar a palavra com veemência, porque ele sabia que aquele que morreu um dia ele iria ressuscitar. Mas será que ele iria ressuscitar realmente? Então, Jesus, como ele não faz nada pela metade, ele não deixa dúvida em nada que ele faz, tudo aquilo que ele começa, ele termina, ele volta percebendo que Tomé está incrédulo, aparece para ele e diz aqui, ó, toca aqui nas minhas mãos, ó, aqui, ó, aonde foi transpassada a lança, aqui, ó, toca aqui em mim. Quando ele toca, ele vê verdadeiramente que aquele ali era o Cristo, o ressurreto, aquele que tinha voltado para cumprir a promessa. E aí ele vai aparecer aos 2 discípulos quando estavam a caminho de Emaús, e a Bíblia diz, esse texto é lindo, porque à medida que ele falava, eles mesmos vão declarar que as palavras dele ardiam no nosso coração, queimava dentro do nosso coração, porque é isso que a palavra de Jesus faz em nós. Ela arde dentro da nossa alma, ela queima dentro da nossa alma, ela queima dentro do nosso coração. Quando Jesus verdadeiramente está falando, a nossa alma se regozija.
o nosso coração se engrandece, a gente fica verdadeiramente exultando dentro de tudo aquilo que Jesus ele fala conosco, porque as palavras dele são penetrantes. Ela verdadeiramente entra dentro do nosso coração, entra dentro da nossa alma. Então, Jesus, por sua vez, ele está dizendo para os discípulos: é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo Consolador, ele venha. E aí ele morre, passa 40 dias, passa 3 dias, passa 40 dias, e aí, por sua vez, lá em Atos, no capítulo de número 1, versículo de número 8, o texto vai dizer que eles estão reunidos, e é datado aí como o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus vem ali no meio deles, mais de 500 irmãos reunidos. Passa o primeiro dia, passa o segundo, um abraço, cantor Pedro, Deus lhe abençoe, meu mano. E aí, à medida que eles estão ali reunidos, um abraço, Pedro, Deus lhe abençoe, meu irmãozão, em nome de Jesus. E aí, à medida que eles estão ali reunidos, a Bíblia diz que passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, muitos não conseguem suportar, ficar ali muito tempo e eles vão embora. Vão ficar aproximadamente 120. Percebe que não é a quantidade, mas percebe que é a qualidade que é depositada para que a manifestação da glória dele se apresente no nosso meio. Isso é interessante a gente entender, porque à medida que a gente vai vendo muita gente reunido, não necessariamente aonde tem muito movimento significa que Deus está. Pelo contrário, por muitas das vezes, Deus sempre tratou dentro da sua palavra que ele não trabalha com quantidade, mas ele trabalha com qualidade. Se tiver quantidade misturada à qualidade, excelente, glória a Deus, aleluia. Tá? Eu não estou dizendo aqui que não pode ter quantidade. Claro que precisa ter, até porque todos nós que temos hoje uma pequena igreja, um dia queremos ter uma grande igreja. E quem tem hoje uma grande igreja, um dia teve pequenas igrejas. Então, todos nós temos esse sonho. Mas o que eu quero dizer é que o ponto-chave aqui é a qualidade dessa reunião. Não importa a quantidade, o que importa é a qualidade. Então, quando eles estão reunidos ali, aproximadamente 120, a Bíblia diz que veio um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E foram repartidas entre eles línguas como de fogo. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E eu acho isso lindo demais, porque olha a unidade de novo, e a gente voltando de novo lá na criação. Olha como é que Deus é maravilhoso. Ó, essa unidade aqui, ó, dentro do mesmo propósito, dentro do mesmo ideal, dentro daquilo que eles queriam, né, diante de Deus. Um abraço, Gustavão, Deus lhe abençoe, meu irmão, lá de Friburgo, Deus lhe abençoe, filhão, acompanhe aí, em nome de Jesus. Finalzinho, depois se quiser entrar aí para você adorar o Senhor, fica à vontade. Então, percebe que a unidade ali em Atos, percebe que vai fazer com que a manifestação da glória de Deus manifesta sobre eles. E aonde não existia, passou a existir. E a gente lembra lá em Gênesis, como nós começamos, que o processo da criação, ele estava voltado para isso. Quando ele começa a criar todas as coisas, não é simplesmente o Pai dizendo eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, pelo contrário. Há uma unidade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles estão dentro desse processo da criação, e dentro dessa criação todas as coisas estão sendo manifestas. As coisas estão acontecendo à medida que eles estão trabalhando dentro desse processo da criação. Então, isso é interessante a gente entender. Então, voltando lá para Gênesis capítulo de número 1, que o processo da criação fez coisas existirem aonde não existia. A terra estava um caos, estava sem forma, estava vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e disse Deus, haja luz. E isso é interessante a gente entender, que quando ele vai criando todas as coisas,
A Bíblia diz que cada coisa vai sendo colocada no seu lugar, cada coisa vai sendo depositada no seu lugar. E à medida que ele vai criando todas as coisas, onde não existia, passa a existir. Só que existe algo muito lindo dentro desse processo da criação. Anota aí se você quiser pegar isso. Dentro desse processo da criação, é interessante a gente entender que ele vai criando todas as coisas, mas tudo no seu devido tempo, tudo na sua hora, tudo no seu momento. As coisas não passam, não tomam uma frente da outra. Não. Todo esse processo da criação aqui tem um tempo definido. A Bíblia diz que haja luz. Olha, a luz se manifesta. Por que a luz se manifesta? Porque ele não trabalha na escuridão. Então, primeiro ele acende a luz, né? Ele é a própria luz, essa é a realidade, porque essa aqui não é a luz, mas é a luz própria dele. Então, ele se manifesta aqui, e dentro desse processo aqui, que ele está iniciando todas as coisas, a luz, ela ilumina, ela clareia. Aonde tem escuridão, aonde tem ambientes escuros, é iluminado pela presença dele. Por que ele ilumina tudo antes de começar a fazer todas as coisas? Porque ele não trabalha em ambientes escuros. E aí é bom a gente entender, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa entender a Bíblia de duas formas: interpretação e aplicação. E aqui eu quero usar a aplicabilidade da Bíblia para a sua vida nessa hora. Por quê? Porque quando ele cria, antes de ele criar todas as coisas, ele vai acender a luz. Ó, quando ele acende a luz, percebe que dentro desse processo de criação, Arthur Gabriel, faz um favor para mim rapidinho aí. Apaga a luz aí, por favor. Só para a gente ter uma noção. Ó, tá tudo escuro, não é assim? Só que antes de ele começar a criar todas as coisas, o que ele vai fazer? Olha, ele vai se manifestar, ele vai aparecer. E aí ele vai acender a luz. Acende a luz aí, Arthur Gabriel, para mim, por favor. E agora, quando ele acende, ele começa a criar todas as coisas. E aí está tudo patente aos seus olhos. E aqui eu quero aplicar isso na sua vida. Por quê? Porque assim a gente aprende quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. A gente vem com a nossa vida toda conturbada, a gente vem com a nossa vida toda torta, a gente vem com a nossa vida envolvida em tantas coisas, preso a tanto rolo, a tantas as coisas. E a partir desse momento que a gente está preso a essas coisas, Jesus, antes de começar a mudar a nossa vida, antes dele fazer alguma coisa, o que ele vai fazer? Ele acende. Ele acende como aquela mulher acendeu a candeia. Lembra? A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, que é o capítulo das coisas perdidas, mas que foram achadas. Dentro desse capítulo existe uma mulher que perdeu a dracma. E quando ela perde a dracma, a Bíblia diz que ela acende a candeia e ela vai varrer a casa e procurar diligentemente. É um processo, é uma escala, é uma cadeia. Ela acende a candeia, ela perdeu a dracma, ela perdeu algo de valor. E para ela achar aquilo que ela tinha de valor, o que ela teve que fazer primeiro? Acender a candeia da sua vida. Primeiro precisamos acender a candeia da nossa vida. É isso que Jesus faz conosco. Quando ele nos encontra, quando ele nos achou, a gente às vezes acha que as coisas já vão acontecer de uma hora para outra. Não é assim. Primeiro Jesus acende a candeia. Quando ele acende a candeia da nossa vida, a gente vê quanta coisa estava errada, quantos ambientes escuros tinha na nossa vida, quanta sujeira a gente acumulou, quanta coisa a gente deixou de limpar, quanta coisa a gente deixou de arrumar. E quando Jesus acende a candeia da nossa vida, a gente toma um choque espiritual. Por quê? Porque tinha tanto ambientes escuros, tantas áreas da nossa vida que a gente tinha negligenciado, no que tange a limpeza, a arrumação, que agora a gente vai perceber que só Jesus mesmo para arrumar a nossa vida. E aí o que ele faz? Ele acende a candeia. Ele acende a candeia da nossa vida. Já viu aquela hora que a gente diz assim, tá debaixo do nariz de fulano e fulano não está vendo?
Rapaz, tá na sua frente e você não está enxergando. Porque é a hora que a gente tá com os nossos olhos obscuros, né? A gente não está enxergando as coisas, a gente não está vendo as coisas. E aí Jesus entra na nossa vida, acende a candeia, a gente começa a enxergar coisas onde a gente não enxergava. E a partir daí o que ela vai fazer? Ela acende a candeia. E aí qual é o próximo passo dela? Após ela acender, ela vai ela vai varrer a casa, ela vai fazer o processo da limpeza. Não é assim que Jesus faz? Ele entra na nossa vida e ele começa o processo da limpeza. Ele vai tirando aquilo que não presta, ele vai arrancando as alianças que a gente foi fazendo no meio do caminho, ele vai mudando o nosso caráter, ele vai transformando o nosso caráter, ele vai tirando amizades ruins, ele vai trazendo coisas novas, né? Ele vai limpando coisas da nossa vida, ele vai arrumando o ambiente, ele vai colocando as coisas no lugar. E aí ela varre a casa e ela vai procurar diligentemente, ou seja, ela vai ter cuidado, porque ela perdeu algo de valor. E ela tem a responsabilidade, ela tem um compromisso. Eu quero encontrar aquilo que eu perdi, porque eu sei o que eu perdi tem valor para a minha vida. E se eu não achar aquilo que eu perdi, eu não posso ter a minha vida de volta, aquilo que Jesus verdadeiramente preparou para mim. Ele já fez muita coisa, ele já acendeu, ele já me deu a oportunidade de enxergar o que eu não enxergava. Ele já me deu a oportunidade de ver o que eu não estava vendo. Ele já tirou a venda dos meus olhos, aleluia. E agora eu posso ver o que antes eu não via. Agora ele está me dando uma vassoura e ele está dizendo, vai lá, começa a varrer. Começa a varrer, começa a limpar, começa a tirar as sujeiras, as impurezas, os relacionamentos ilícitos, os lugares aonde você frequentou, os ambientes aonde você foi, os lugares aonde você teima em ir, os relacionamentos aonde você está preso. Eu quero que você comece a varrer. E quando a gente varre, imagina aí uma alusão aí dentro da sua casa. Quando você varre, todo lixo, normalmente você vai varrendo para fora, você vai tirando, você vai varrendo para fora, ou seja, você vai tirando da sua vida, você vai colocando para fora. E é isso que Jesus quer que você faça nessa noite. Ele quer que você tire todas as impurezas, todas as sujeiras, todos os relacionamentos, tudo aquilo, todas as alianças que você fez que não é da vontade dele. É isso que ele quer de você. Então, ele te convida nessa noite a acender a candeia. Acende a candeia. Acende para que você possa ver o quanto tem ambientes sujos na sua vida. E aí ela acende a candeia, ela varre e ela vai procurar diligentemente. Ela vai procurando até encontrar. E quando ela encontra, ela reúne as amigas e ela faz uma festa. E eu acho isso lindo, sabe por quê? Porque lá, dentro do processo da criação, quando ele começa a criar todas as coisas, a luz própria dele ilumina toda a escuridão, todo o ambiente. E aí, quando ilumina todo o ambiente, é o suficiente, o que ele precisa para que ele possa verdadeiramente estar criando, realizando, colocando as coisas no lugar. Aonde era um caos, ele vai trazer ordem. Glória a Deus, aleluia. Que bom, né? Que bom, minha irmã, que bom. Fico muito feliz de saber isso. A importância, né, da palavra de Deus. A Bíblia é fascinante. Por isso que eu sempre falo para os seminaristas, lá toda segunda-feira no nosso seminário teológico. Inclusive quero aqui já aproveitar, você que quer aprender mais da palavra de Deus, Seminário Ceifa, toda segunda-feira, 19h30, Comunidade Evangélica Sede Santos, Rua Arlindo Terra, número 39, toda segunda-feira às 19h30, vai lá receber uma palavra, assista uma aula grátis, em nome de Jesus, para que você possa estar aprendendo mais da palavra de Deus. Samuel está fazendo um comentário aqui, como é importante nós escutarmos, ouvirmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é bússola para a nossa vida. A palavra de Deus, ela, já diz o salmista, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Como é bom ouvir a palavra de Deus, como é bom ouvir o Senhor falar ao nosso coração, como é bom, qual é a importância da palavra de Deus na nossa vida. Então,
é pela palavra. É por isso que eu sempre digo para eles lá, voltando ao que eu estava falando, é por isso que é muito importante um culto, uma reunião, um abraço, uma palavra pode mudar tudo na nossa vida. Eu creio muito em um culto, em uma reunião. Ontem nós estávamos numa live aí, no nosso culto, nosso momento de adoração, e foi nesse momento que nós estávamos aqui pregando a palavra, levantamos um clamor, e teve um momento de adoração, teve um momento da palavra, cultuamos a Deus, uma noite muito gloriosa, marcante na nossa vida. E aí quando no finalzinho nós fizemos o convite, né, para alguém entregar a sua vida para Jesus, um jovem voltou para os caminhos do Senhor, uma jovem que estava usando piercing, através da palavra. Olha a força da palavra, através da oração. E aí ela foi constrangida pelo amor de Deus para poder retornar para os braços do Pai. E isso é lindo. Olha, quando a gente vê comentários assim: eu sou tua, Senhor, tem misericórdia da minha vida, perdoa os meus pecados. Isso é maravilhoso. Só a palavra pode fazer isso, só a palavra de Deus pode transformar. Foi maravilhoso demais. Ana está comentando aí, é isso aí. Então, essa é a força que a palavra de Deus tem, e essa força ela se revela no processo da criação. Essa força se manifesta dentro do processo da criação, quando o próprio Deus, ele libera a palavra, e aí, a partir desse princípio, todas as coisas passam a existir. Então, quando ele vai começar a criar todas as coisas, olha que coisa linda, ele vai criar, primeira instância, primeiro ele cria a luz, depois firmamento, depois ervas verdes, depois os luzeiros, peixes e aves, animais e homem, e no sétimo dia ele descansa. Olha que coisa linda. Percebe que há tempo para todas as coisas. Até Deus descansou. Ele trabalhou, mas ele teve um momento de descanso. Então, querido, aqui a gente já aplica coisas novas na nossa vida. Há um tempo de trabalhar e há um tempo de descansar. Há o tempo da sua família, há o tempo com Deus, há um tempo de você trazer o sustento para a sua casa. Você precisa aprender a dividir e administrar o seu tempo. Deus está nos ensinando que ele trabalhou durante 6 dias e no sétimo ele descansou. E aqui a gente não vai entrar na teoria nem no mérito, né? Se realmente foi no sábado, foi no domingo, se tem que guardar o sábado, se tem que guardar o domingo. Vamos anular isso aqui para a gente não ficar preso a isso daqui. A gente precisaria só de uma aula inteira para a gente poder falar acerca disso, não é o caso. Mas o que eu quero focar aqui é que até Deus está nos ensinando que precisamos descansar. Então ele cria todas as coisas e ele descansa. Então vai percebendo aí que ele vai liberando a palavra, e à medida que ele libera a palavra, o texto vai dizendo que aonde não existia coisas, vai passar a existir. Ou seja, aonde não tinha nada, quando ele libera a palavra, as coisas se manifestam, as coisas aparecem. E aí, partindo desse princípio, a gente vai aprendendo e entendendo que se tem uma coisa que Deus não gosta é de espaço vazio. Aonde tem um espaço vazio, percebe que Deus ele vai preenchendo. Se você permitir que o Senhor ele se aposse da sua vida, se você permitir que ele entre, faça parte da sua vida, creia, querido, acredite, ele preenche todos os espaços. E quando a gente estava lá no mundo, né, a gente ia preenchendo esses espaços vazios com bebida, com noitada, né, com droga, com a fama, né, com tantas outras coisas. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, ele entra verdadeiramente, ele preenche todo o espaço vazio. Quando ele foi convidado para ir a um casamento,
onde é intitulado As Bodas de Caná da Galileia, percebe que quando ele chega ali, a mãe de Jesus vai dizer assim: não tem mais vinho, o vinho acabou. A preocupação dela é por causa dos noivos, se prepararam tanto para aquele casamento e agora vão passar vergonha. Jesus disse: não é chegada a minha hora, mulher, que tenho eu contigo? E aí Jesus já estava colocando aquela mulher, a mãe dele, no lugar dela, porque não era o tempo, ele não estava desrespeitando ela. Ali, profeticamente, ele estava dizendo: não é hora de derramar sangue, ou seja, ele já estava apontando para o processo da cruz, quando ele, lá na frente, ele iria morrer crucificado. Não é chegada a minha hora. E aí, dentro desse processo, um abraço, Alexandre, um abraço, Fábio, um abraço, Juliana, Deus lhe abençoe. Gustavo, Deus lhe abençoe, meu irmãozão. Já vai pensando em alguma coisa para você louvar aí em nome de Jesus. Então, dentro desse processo aí, percebe que ele olha e ele dá uma palavra. Qual é a palavra que ele vai dar? Enchei as talhas vazias com água. Percebe que onde tinha algo que estava vazio, Jesus está dizendo: preenche. Porque aonde eu estou, todo o ambiente que está vazio precisa ser preenchido pela minha glória. Isaías, no capítulo de número 6, ele vai ter uma visão. E dentro dessa visão que Isaías está tendo, a Bíblia diz que Isaías, ele vai dizer assim, que o seu séquito enchia todo o templo. Ou seja, aonde ele está, nada fica vazio. Ele preenche todo o ambiente que é vazio. Efésios capítulo 6, versículo 18, vai dizer assim, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Querido, eu já quero aqui liberar uma profecia para o teu coração. Aonde estiver algum espaço vazio na sua vida, seja preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Um abraço, Antônio Marcos, Deus lhe abençoe. Seja preenchido pela presença do Senhor. Porque se tem uma coisa que Jesus não gosta, é de ambientes vazios. Aonde estiver um espaço vazio, ele vai entrar, ele vai preencher, para a honra e para a glória do nome dele. E aí ele está liberando a palavra, e dentro desse processo que enche, que preenche, né, todo o ambiente vazio, ele está no processo da criação. Ele está dizendo: haja luz e houve luz, haja firmamento, haja relva, haja mar, haja peixe. Ele está declarando, ele está liberando a palavra. E quando a palavra dele é liberada, as coisas passam a existir. Esse é o poder que a palavra de Deus tem. Quando ela entra na nossa vida, onde não existia, passa a existir. E eu quero profetizar sobre a sua vida, querido. Aonde não existe a presença do Senhor, eu não sei se é o teu casamento, o teu relacionamento, a sua vida, no seu trabalho, eu profetizo, haja de Deus, coisas vão começar a aparecer. Deus vai se manifestar, aonde não tinha, vai passar a existir. Você acredita nisso em nome de Jesus? Dá um glória para Jesus aí, dá um amém para Jesus aí nessa hora, querido, porque essa é a palavra de Deus, e a Bíblia diz que ela vai, e ela não volta vazia, ela faz como lhe apraz. Querido, acredite, Deus é fiel e poderoso para fazer acontecer na sua vida em nome de Jesus. Então, Ele está criando todas as coisas. Ele está realizando todas as coisas. E a partir do princípio que Ele está realizando todas as coisas, acredite, é assim que Ele vai fazer na nossa vida. Quando você se permitir, quando você abrir o teu coração, Ele vai entrar, Ele vai operar, Ele vai se manifestar na sua vida em nome de Jesus. Amém? E a Bíblia diz que ele vai liberando a palavra, e eu acho lindo e interessante, porque quando você vai ler assim, o capítulo 1, o versículo de número 3, ele vai dizer assim, e disse Deus. Quando você vai ler o versículo 6, vai dizer, e disse Deus. Quando você vai ler o versículo 9, e disse Deus. Quando você lê o versículo de número 11, e disse Deus. Você lê o versículo de número 14, e disse Deus.
Quando você lê o versículo de número 19, disse Deus. Quando você lê o versículo de número 24, disse Deus. Olha, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Percebe que enquanto ele está falando, as coisas estão acontecendo. Mas qual é o mais importante dentro de tudo isso? Que ele fala. É simples, mas é profético para a sua vida. Porque talvez alguém entrou aí nessa live aí e está dizendo, Deus fala comigo. Eu estou dizendo para você, Deus fala. Oh, aleluia, glória a Jesus. Ele sempre falou, ele sempre vai falar, ele sempre falará. Querido, acredite, ele falou, ele fala e ele sempre falará. Ele nunca se calou. Até quando ele se cala, ele está fazendo. Até quando ele se cala, ele está trabalhando. Até quando ele se cala, ele está fazendo alguma coisa. Então acredite, querido, não é porque ele não falou que não está acontecendo. Se ele falar, é porque ele está trabalhando, está executando, terminando tudo aquilo que ele já determinou para você. Agora, se ele não estiver falando, fica tranquilo, é porque ele está trabalhando ao teu favor, querido. Você precisa entender essa palavra e acreditar nessa profecia. Deus fala. O Senhor fala, Ele sempre falou e Ele vai continuar falando na nossa vida, no nosso meio. Você precisa crer nessa palavra poderosa de Deus para a sua vida. Enquanto Ele está falando, todas as coisas estão acontecendo, todas as coisas estão se manifestando, as coisas estão aparecendo à medida que Ele fala. Percebe que depois que ele fala, que ele cria todas as coisas, que ele se manifesta dentro desse processo da criação, que ele cria todas as coisas, percebe que ele vai olhar para aquilo que ele fez e ele mesmo vai dizer assim, ó, e viu Deus que era bom. Percebe que ele está criando todas as coisas, é a sua obra. É Ele que está criando, é Ele que está fazendo. E quando Ele faz, parece que Ele senta e Ele para observar aquilo que Ele criou. E Ele dá um diagnóstico muito preciso dentro daquilo que Ele acabou de criar. O que Ele vai dizer? E viu Deus que era bom. Percebe, querido, que o próprio Deus, Ele está dando uma nota, Ele está dando um diagnóstico, Ele está falando com precisão, que tudo aquilo que Ele fez é bom. Então, dentro desse processo da criação, Ele também criou a mim e criou a você. Ele está dizendo que o que Ele fez pensando em mim, pensando em você. Porque Ele está criando todas as coisas para colocar o homem dentro do jardim, aleluia. Ele pega esse homem, e o homem aqui é a coroa da criação de Deus. Ele cria o homem do pó da terra. O homem é barro, o homem é pó da terra. É por isso que, se a gente for abrir um parênteses aqui para falar acerca da criação, não é o assunto, a gente ainda vai entrar nisso. Eu não saí nem da primeira página ainda. Mas se a gente for entrar dentro desse processo da criação, Ele cria o homem do pó da terra. E aí a gente vai se perguntar, só a mulher mesmo para resistir 9 meses? Só a mulher mesmo para poder gerar filho? E realmente é isso mesmo. Porque o homem, ele não tem estrutura nenhuma para carregar 9 meses um filho da barriga, ou até mesmo gerar filho, porque não suporta. O homem, ele foi criado do pó da terra, mas a mulher não, a mulher foi da costela, ó. Ele fez uma cirurgia no homem, ele abriu ali do lado, ele fez uma cirurgia, e aí ele tira ali da costela e ele cria a mulher. A mulher é osso, ela é resistente, ela é dura, ela suporta. Então, dentro desse processo, que a gente vai entender todo o processo da criação
de Deus. Então, é interessante a gente entender isso, porque Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é poderoso, Deus, ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e de toda adoração. Nosso Deus, ele é soberano. Não há outro Deus como o nosso Deus. Já diz Fernandinho de Campo, ninguém é como o nosso Deus. Então, essa é a pura realidade, porque o Deus que nós servimos é um Deus único, um Deus soberano, um Deus vivo, um Deus que opera em tudo e em todos. Esse é o nosso Deus. Então, partindo do princípio, tudo aquilo que Deus é para a nossa vida, a gente vai percebendo aqui que, um minutinho só, porque saiu aqui no Instagram, isso, já está voltando já, isso. Então, dentro desse processo da criação, Deus está dizendo assim, é bom, o que eu fiz é muito bom, tá? Ele olha para a criação dele e ele vê o prazer que ele tem dentro de tudo aquilo que ele já voltou lá no Instagram, tá? Já voltou lá no Instagram, tá bom, galera? Quem tá no Instagram pode avisa aí que já voltou já. Então, dentro desse processo aí de criação, ele criou tudo aquilo e ele percebeu que é bom tudo aquilo que ele criou. Amém? Eu já vou caminhar para encerrar, porque já tem mais ou menos uma hora de live. Já tem uma hora mais ou menos. Já tem uma hora já de live aí. E amanhã a gente vai dar vamos dar continuidade a esse estudo da palavra. Tá bom, tá gostoso. E a gente precisa continuar examinando esse texto de Gênesis, capítulo 1, que é um texto muito rico. Tem gente falando, acaba não. É bom demais, tem muito rolo aqui. Você vai fungando e as coisas vão aparecendo, né? Então, vamos lá, mais um pouquinho para a gente poder... uma revelação, algo de Deus para você pegar aqui, tá? Para você, filhão, traz um pouco d'água para papai, por favor. Então, algo interessante aqui dentro do processo da criação. Água, dentro desse processo da criação, ele está criando todas as coisas. Vamos lá, ele está criando todas as coisas. Ele se alegra com a criação. Tudo aquilo que ele acabou de criar, ele tem prazer naquilo que ele criou. Ele senta e ele diz, é bom. Mas o que eu acho lindo e interessante dentro desse processo da criação obrigado, filhão, é a combinação de todas as coisas que ele vai fazendo. Há uma harmonia dentro do processo da criação. Pegue isso daqui. Isso aqui é ouro de Deus para a sua vida. Há uma harmonia de Deus dentro desse processo da criação. Por quê? Porque ele tá criando todas as coisas e ele não só está vendo que é bom, como que ele está se deliciando, ele está tendo prazer naquilo que ele criou. Porque ele está vendo uma harmonia dentro do processo da sua criação. É como se a ideia que tivesse na sua cabeça fosse transferida para o papel, para a prática, e ele disse assim, deu certo tudo aquilo que eu fiz. Por que o Senhor está falando isso? Porque as coisas estão se encaixando. Ele está criando o céu, mas ele percebe que precisa da estrela. Ele está criando a água, mas ele está percebendo que na água precisa ter peixe. Ele está criando a terra e ele está percebendo que a terra precisa da relva. Então há uma combinação muito grande, interessante, porque
Tô cheio, tá transbordando. Percebe que no céu tem estrela, na água tem peixe e na terra tem relva. Você pode guardar isso? No céu tem estrela, na água tem peixe e na terra tem relva. Uma coisa está dependendo da outra. Por que o Senhor fala isso? Porque se eu pegar as estrelas e tirar do céu, ela morre. Se eu pegar os peixes e tirar da água, o peixe morre. Se eu tirar a relva da terra, a relva morre. Percebe que Deus trabalha com um processo de unidade, de dependência. Porque a estrela depende do céu, o peixe depende da água e a relva depende da terra. Então ele está vendo uma harmonia tão grande, porque ninguém pode dizer aqui, eu sou independente. Não. Todo mundo é dependente de alguma coisa. Mas quando ele vai criar o homem, olha, presta atenção nisso daqui, você vai ter que pegar isso aqui agora para você dar glória. Quando ele vai criar o homem, a Bíblia diz que ele vai soprar o fôlego de vida no homem. Porque o homem é da terra. Mas ele vai colocar aquilo que é dele dentro do homem. O que? Vida. É por isso que quando a gente olha para alguém, a gente diz assim, está faltando alguma coisa em fulano. Quando a gente percebe que está faltando a presença de Deus, o Espírito Santo, a gente diz, fulano está morto e não sabe. Mas quando a gente se encontra com Jesus, quando o Espírito, pegou aqui agora, quando o Espírito de Deus entra na nossa vida, quem estava morto passa a viver, aleluia. Porque assim como a estrela depende do céu, assim como a relva depende da terra, assim como o peixe depende da água, eu e você precisamos e dependemos da presença dele, querido. Querido, nós somos dependentes do Senhor, nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus, nós somos dependentes da presença do Senhor, querido. Guarde isso para a sua vida. Só quem é dependente de Deus aí dá um glória para Jesus aí nessa hora. Só quem é dependente de Deus aí dá um glória para Jesus aí nessa hora, querido. Você é dependente do Senhor, então assuma a sua dependência dele. Diga para ele, Deus, eu dependo da tua presença. Eu necessito cada vez mais da sua presença. E aí dentro desse processo da criação, a Bíblia diz que ele vai criar todas as coisas. E sabe o que ele vai perceber? É que tudo aquilo que ele está criando, uma coisa está dependendo da outra. Sabe por quê? Porque é assim que ele faz. Ele não deixa ninguém sem depender de ninguém. É por isso que às vezes você está lá, está caminhando e está dizendo, eu sou o cara, eu já sei pregar, Deus é na minha vida, amém, glória a Deus por isso. Mas não se esqueça, você tem uma cobertura espiritual, você precisa prestar conta ao seu pastor, você precisa prestar conta à sua liderança, você tem uma igreja, você depende, você precisa prestar conta ao teu líder, amém? Por mais que você seja bom, que você pregue muito, querido, acredite, você precisa prestar conta ao teu líder, à tua igreja, cresça, avance, mas entenda, você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem alguém que te cobre de oração, você tem alguém que está orando pela sua vida, então você não é independente, você não faz o que você quer, não, você depende de Deus, você depende da sua liderança, você depende da sua igreja. Não pense você que você é o cara, não, pelo contrário, seja sempre humilde, reconhecendo, dependente de Deus, dependente da sua igreja, dependente do seu pastor, da sua liderança, amém, querido? Quando eu olho para a vida de Ló, eu tenho um pensamento aqui acerca de Ló, quando a Bíblia diz que os pastores de Abraão começam a contender com os pastores de Ló, e aí eu acho lindo isso, porque Deus abençoa tanto a vida de Abraão, que os pastores de Ló começam a brigar e começam a se contender. Por quê? Porque Ló e os seus pastores só estão prosperando porque a bênção está sobre Abraão.
Gênesis capítulo de número 12. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem estiver debaixo da tua bênção, Abraão, será abençoado. Mas a Bíblia diz que Deus abençoou tanto a Ló, seu sobrinho, que os seus pastores agora começam a contender com os pastores de Abraão. Particularmente, digo eu, não a Bíblia, digo eu, pastor Fagner, não a Bíblia. Se eu fosse Ló, eu dizia: Abraão, pega esses rebanhos todos, eu não quero saber nada disso. Eu quero estar com o Senhor, eu sei que a bênção está com o Senhor, eu quero estar aqui debaixo das suas palavras, debaixo da tua direção. Eu sei que Deus tem algo na sua vida, eu quero aqui poder te servir. Eu sou feliz em poder te servir. E como nós somos carentes de pessoas que se contente, não é o fato de se contentar, essa não é bem a palavra, mas o prazer em servir, o prazer em saber que a bênção está sobre a sua liderança, sobre a sua igreja, sobre seu pastor. E à medida que você serve, olha, melhor é aquele que serve, não é aquele que é servido. O próprio Jesus disse isso, que ele preferia servir. Então, quando Ló está servindo a Abraão, Deus está prosperando ele. Só que Abraão diz assim: olha, está tendo briga entre a gente, entre os nossos pastores. E a gente sabe que entre o pastor não pode ter briga. Pastor não pode brigar com pastor. Líder não pode brigar com líder. Então sabe o que Abraão vai propor? Ló, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Quando Ló, erguendo os olhos, viu Campinas de Jordão, que era a antiga Sodoma e Gomorra antes de ser destruído, a Bíblia diz que os olhos de Ló se encheram e disse: é aqui que eu vou dar certo, é aqui que eu vou prosperar. Pega tudo que é dele ali, que ele havia ganho, e vai. Só que mais tarde, quem vai ter que salvar ele? Abraão. E Sodoma e Gomorra é destruída. Então, querido, nós precisamos entender que seu ministério está crescendo, a sua vida espiritual está crescendo. Querido, não é porque você é bonzão, não. Não é porque você é o cara, não, pelo contrário. É porque o ambiente onde você está, debaixo dessa liderança do teu pastor, talvez o teu pastor não pregue tanto quanto você. Talvez você olhe e diz assim: pô, meu pastor, cara, se eu pego o microfone eu arrebento. Não, querido. Há uma bênção de Deus sobre a vida do teu pastor, uma bênção de Deus sobre a vida da tua igreja. E você só está crescendo, só está prosperando, só está avançando. Sabe por quê, querido? Essa foi forte. Fagner capítulo 12. Foi forte essa. Está escrito lá, Fagner capítulo 12. Há uma bênção sobre a tua igreja. Então, querido, o seu ministério está crescendo, está rompendo em fé. Sabe por quê? Porque você está debaixo de uma liderança, você está debaixo do teu pastor, do governo pastoral. Enquanto você está debaixo dessa liderança, e Deus está te abençoando, querido. Não pensa você que você está crescendo simplesmente porque você é bom de Bíblia, porque você... Não. Há uma bênção de Deus aonde você está. Então permaneça no local aonde você está, permaneça no ambiente aonde você está. Deus vai fazer prosperar as obras das tuas mãos, querido. Aonde você for, Deus será contigo. Então pegue essa palavra aí em nome de Jesus. Obedeça a teu pastor. Obedeça a tua igreja. Obedeça a tua liderança. Acredite, querido, a tua hora vai chegar, o teu momento vai chegar. E Deus vai glorificar o nome dele na sua vida. Mas o que vai acontecer lá na frente está manifesto naquilo que você faz agora. Aquilo que você faz agora determina o que você vai receber amanhã. Pegue isso para a sua vida. A obediência que você presta agora será o resultado daquilo que você vai receber amanhã. Então, querido, guarde essa palavra para o teu coração. Amanhã nós retornaremos nesse mesmo horário, nós vamos estar liberando uma palavra para o teu coração. Eu quero encerrar essa live aqui, orando pela sua vida. Mais tarde, vou estar acompanhando uma live de um amigo, às 23h30, né? Nós vamos estar acompanhando a live de um amigo também. Porque aqui é assim, querido. A gente não só prega, não, a gente senta para aprender também, tá? Porque quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar, amém? Então aqui eu também estou na condição de aluno, tá? Eu sou um eterno professor. Estão perguntando aqui, e o Gustavo?
Sou um eterno aluno, tá? Sou um eterno aprendiz, essa é a verdade. Sou um eterno aprendiz. Aqui no Instagram estão perguntando, e o Gustavo vai cantar? Gustavo, aparece aí, cara. Me chama aí para você poder louvar. A galera quer te ouvir louvar aí, meu irmão. Amém? Gustavo é um levita. Eu já convidei esse cara umas 20 vezes para ele vir louvar a Deus lá na comunidade evangélica Sede Santa. Esse menino canta demais. Isso é uma bênção. É um Fernandinho de Campos de Friburgo. Canta demais. Isso é um profeta, um homem de Deus. Amém? E nós queremos louvar ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos. Nós vamos orar a Deus nessa hora, em nome de Jesus. Se o Gustavo conseguir entrar aí, amém? Se a gente conseguir conectar aqui, ele louva ao Senhor, em nome de Jesus. Tá? Em nome de Jesus. Vamos só orar. Enquanto isso, querido Pai, nós queremos louvar a Deus, bendizer ao Teu nome. Quero glorificar a Ti, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Pai, eu quero louvar a Ti, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos que ouviram a Sua voz, ouviram a Sua palavra, que estão, Senhor, recebendo de Ti tudo aquilo que o Senhor tem para dar. Pai, nós precisamos da Sua presença, nós somos dependentes de Ti, nós somos carentes do Teu Espírito Santo, nós não vivemos sem o Senhor. A nossa dependência de Ti, Senhor, é cotidiana, ela é diária. Tudo que nós fazemos baseado naquilo que o Senhor nos orienta. E nós Te pedimos, Pai, cobre-nos com Teu sangue, Jesus. Nos guarda. Aonde estiver, Senhor, um joelho dobrado, um coração aberto, aonde estiver alguém aí precisando verdadeiramente de ouvir a Sua voz, de receber um milagre, uma resposta do Senhor, eu quero Te pedir, Pai, em nome de Jesus, responde essa vida. Tu és o Deus, Senhor, que fala de forma grandiosa. O Senhor fala de forma poderosa. E eu quero Te pedir, Pai, que através dessa live, através de tudo aquilo que foi profetizado, que os Teus filhos possam, Pai, ter ouvido a Tua voz, ter recebido uma direção do Teu Espírito Santo, que eles possam, Pai, nesse momento, saírem, Pai, daqui dessa live, com uma direção do Teu Espírito. Pai, também nós unimos a nossa voz agora em oração a Ti. Oramos pela nossa nação, oramos pelo nosso país, oramos pelo nosso Brasil, oramos pelos nossos pastores, oramos pelas lideranças outorgadas pelo Senhor, oramos, Senhor, pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiro, oramos, Senhor, pelos governantes, oramos, Senhor, pelos prefeitos, pelos deputados, pelos vereadores, oramos pelo nosso presidente, Pai. Oramos, Senhor, por essa nação. O Brasil é Teu, Senhor. A nossa nação é Tua. Há um povo, Senhor, que clama nessa hora. Há um povo, Senhor, que está de joelhos dobrados. Há um povo, Senhor, que está clamando a Ti, Te pedindo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa verdadeiramente se manifestar, Pai, na nossa vida. Nós Te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, atende o clamor da Tua igreja, que esse espírito, Pai, que tem tentado pairar sobre a nossa nação, que tenha colocado pessoas, Pai, dentro das suas casas, Pai, nós Te pedimos agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, manifestar a Sua glória, manifestar o Seu poder, operar de forma grandiosa. Pai,
aqueles que estão agora em casa, aqueles que estão agora, Senhor, no seu confinamento, na sua quarentena. Pai, às vezes nós ficamos inquietos, ficamos preocupados, nos questionamos acerca de tantas coisas, mas eu tenho a certeza que o Senhor está nos guardando dentro desse tempo. Assim como aconteceu lá no Egito, quando o anjo da morte ia passar pelos acampamentos dos hebreus, ia passar pelo acampamento dos egípcios. Antes que ele passasse, a tua palavra diz que o Senhor deu uma ordem, que matassem o cordeiro, que reunissem as famílias, que comessem da carne do cordeiro em sentido de comunhão, e ali comessem ervas amargas e o cordeiro. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa hora. A tua palavra diz que o sangue daquele cordeiro era para ser aspergido nos umbrais da porta. E quando o sangue fosse aspergido, o anjo da morte passaria. E ele não mais poderia entrar dentro daquela casa. Pai, nós te pedimos agora, passa com teu sangue agora sobre os umbrais da porta. Passa com teu sangue agora sobre esta casa. Passa com teu sangue agora sobre essa família. Não permita que esse espírito da enfermidade, da doença, adentre por esta casa. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. E nós te pedimos nessa hora, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos guarda, nos livra de todo mal. Faça, Pai, com que nós venhamos experimentar as maravilhas do Senhor para as nossas vidas, Pai. Eu quero colocar a vida dos teus filhos nas tuas mãos. Cobre-nos com teu sangue, nos guarda, nos livra desse mal. Nós oramos a ti, Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, guarde os pastores, guarde os líderes da nossa nação, guarda, Senhor, da sabedoria, da entendimento, as lideranças, aos pastores, para cuidar do seu rebanho, para cuidar da sua igreja. Senhor, orienta cada líder, orienta cada pastor, que está, Senhor, vivendo também esse tempo, onde por muitas das vezes nós estamos perguntando tantas coisas, só que agora não é hora de perguntar, agora é hora de aceitar a sua vontade. A nossa oração agora, Senhor, guarda, Senhor, os teus filhos, visita a área financeira da sua igreja, visita, Senhor, a liderança, visita a administração de cada igreja. Nós sabemos, Pai, que dentro desse tempo, algumas igrejas ainda conseguem se sustentar, mas outras menores ainda, Senhor, precisam do recurso. E eu quero lhe pedir, da consciência, Senhor, aos teus filhos. Dá, Senhor, injeta fé no coração dos teus servos, para que eles possam entender que o maior tesouro ainda é a tua igreja, ainda é o teu reino, que quando nós investimos no teu reino, a provisão, Senhor, chega na nossa vida. Pai, nós acreditamos que o sustento vem do Senhor. Nós não estamos preocupados aqui com aquilo que vai acontecer. Nós acreditamos na tua palavra. Nós confiamos no poder do teu nome. Nós acreditamos no Deus que pode todas as coisas. Nós louvamos a ti por isso, Pai. Desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Queridos, quero louvar a Deus enquanto o Gustavo está tentando entrar aí. Gustavo, eu estou te adicionando aqui, só que não tá entrando. Tenta de novo aí mais uma vez, vamos ver se a gente consegue. Senão a gente encerra e a gente se prepara para amanhã a gente fazer isso aí. Querido, grande abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Eu vou sair aqui do Facebook, no Instagram ainda vou continuar, que eu vou esperar o Gustavo, mas que o Senhor possa lhe abençoar poderosamente. Amanhã
estaremos de volta às 20 horas, dando continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. Que o Senhor possa lhe abençoar. Mande uma mensagem aí, você foi visitado, você foi edificado, Deus falou contigo. Tenho certeza que o Senhor de alguma forma tocou o teu coração, que o Senhor possa te abençoar.